Os bombeiros municipais do Sardual assinalaram no passado sábado 62 anos de existência numa cerimónia que se realizou no Centro Cultural Gil Vicente e na qual marcaram presença para além do comandante dos bombeiros municipais, Nuno Morgado, e o presidente da autarquia sardualense, Miguel Borges, também os representantes da Liga dos Bombeiros Portugueses, Adelino Gomes, o comandante operacional distrital de Santarém, Mário Silvestre, e o presidente da Federação Distrital de Bombeiros, Carlos Gonçalves. Nuno Morgado, comandante dos bombeiros do Sardual, abriu a sessão, abordando, entre outros aspectos, a necessidade de ser feita uma intervenção que requalifique e aumente as instalações do quartel de bombeiros. Importa referir também que, para as exigências atuais, nomeadamente ao nível do apoio prestado à estrutura distrital e nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a meu ver, reconhecedoras das nossas capacidades organizativas, refiro, por exemplo, a operacionalização do Centro de Meios Aéreos que decorre durante o período de verão, o pré-posicionamento de equipas, brigadas ou grupos, entre outras situações, estas relevantes, levam-nos a crer que estas instalações necessitam de ser remodeladas e ampliadas, considerando sempre para o efeito possíveis apoios comunitários. Sem ser dessa forma, tal não será possível. Ao nível dos equipamentos, a intenção do Comando e da Câmara Municipal, como entidade detentora do Corpo de Bombeiros, continuar a apostar na substituição de alguns equipamentos que já se encontram em fim de vida, sendo estes substituídos por outros que nos dão maiores garantias de segurança e sucesso na intervenção. Uma das prioridades será, por certo, a aquisição de novos equipamentos de proteção individual, tal como foi feito nestes últimos 2 anos, garantindo assim que todas as intervenções decorrem sem colocar em risco os nossos bombeiros. Reconhecendo também a importância das novas tecnologias no apoio às ações de proteção e socorro, irá entrar em funcionamento já nesta semana, na próxima semana, um novo sistema de informação geográfico, denominado WebSig, dedicado especificamente à proteção civil municipal, operado pela Central de Telecomunicações do Corpo de Bombeiros, e que irá, por certo, facilitar a localização, gestão e georreferenciação de ocorrências de proteção civil. As intervenções seguintes caracterizaram-se depois, em grande medida, pelas afirmações dirigidas à Administração Central sobre o papel desta e a importância dos corpos de bombeiros municipais, que nem sempre têm sido e tido o devido reconhecimento por parte do Estado. O Presidente da Federação Distrital de Bombeiros, Carlos Gonçalves, que preside também aos municipais de Tomar, reconhecia que houve algumas alterações recentes na lei, mas, como disse, os bombeiros merecem muito mais. Houve há muito pouco tempo uma implementação legislativa que veio, de alguma maneira, dar algum equilíbrio, alguma equidade relativamente à maneira como os corpos de bombeiros estavam a ser financiados. Ainda há dias, publicamente, o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses referia que foi a lei possível, não era a lei que os bombeiros desejavam, nem, eu diria, acrescentava mesmo que os bombeiros merecem, porque eu acho que o Estado Central, o Poder Central, deveria, neste caso, olhar para os bombeiros, ver a dimensão do seu trabalho ao longo de todo o ano, a nossa face mais visível, de facto, o fogo florestal e esta epidemia que acontece nos meses de verão, mas o trabalho dos bombeiros vai para muito para lá disto, não sendo tão visível, mas é um trabalho que começa a 1 de janeiro, termina a 31 de dezembro, nas 24 horas de cada dia desse ano. E aqui parece-me, de facto, que haveria que importar, quantificar este trabalho, que é uma coisa que nunca se consegue fazer, porque ele é tanto, de facto, que não se quantifica, não se vê, de facto, o que estes bombeiros, individualmente, cada um, desde o Sardual a todas estas terras que encontramos, onde os bombeiros estão disseminados por todo o país, a verificar, de facto, quanto é que o Orçamento do Estado poupa, não é? Com este exército imenso de bombeiros. E aqui acho que virá o dia, e eu tenho esperança, e os bombeiros têm sempre esperança, em que venhamos a ser reconhecidos da nossa tarefa e que nos apoiem, porque acho que não se coaduna com o século XXI o bombeiro aparecer na rua de mão estendida para o peditório. De acordo com os dados conhecidos até ao momento, o número de incêndios, assim como a área ardida no distrito, estão dentro da média anual comparativamente àquilo que se verificou em anos anteriores, embora 2014 tenha sido um ano anormal
dado que arderam apenas 400 hectares contra os 2.670 hectares ardidos já este ano. Os dados foram avançados no decorrer da cerimónia pelo Comandante Operacional Distrital de Santarém, Mário Silvestre. Até ao momento, o Distrito de Santarém tem 1.250 ocorrências aproximadamente de incêndios florestais e tem aproximadamente 2.676 hectares de área ardida. Os profetas da desgraça vão dizer que isto foi um ano mau, 2.670 hectares. O ano passado arderam 400. O ano passado foi um ano de exceção. Este ano foi um ano normal e um ano bom para o Distrito de Santarém. Estamos dentro da média das áreas ardidas. Mas é sobretudo um bom ano e principalmente porque o grande objetivo do Distrito foi totalmente atingido. Até ao dia de hoje, não lamentamos acidentes graves com nenhum bombeiro. Só por isto, o ano é de excelência. Mas não foi só por isso. Tivemos incêndios em zonas com potencial de risco e um histórico dantesco. Tivemos 20 ocorrências por dia, concentradas num espaço entre as 15 e as 19 horas. Uma das ocorrências do Distrito de Santarém teve 1.580 hectares. Ou seja, das 1.250 ocorrências, uma representa 60% da área ardida do Distrito. Pondo isto em percentagens, dá mais ou menos 0,008% de ocorrências deram-nos 60% da área ardida. A severidade do incêndio, e refiro-me particularmente ao incêndio da Portela Tomar, foi de uma dimensão poucas vezes vista. Arderam em média 175 hectares por hora. Quem tiver dúvidas sobre o que isto é, mais ou menos 175 campos de futebol que arderam por cada hora que passou daquele incêndio. Adelino Gomes, o vice-presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, fez depois uma intervenção em torno também da urgência de ser resolvido o problema no tratamento dos bombeiros municipais, referindo igualmente a questão do cartão social do bombeiro, um assunto que há largos anos se encontra a aguardar resolução. São efetivamente um corpo de bombeiros que, por tudo, até pela própria história, merecem um grande bem-aja. Quero dizer também ao Sr. Presidente da Câmara de que dispõe aqui de um corpo de bombeiros que lhe dão a garantia de poder descansar na sua casa durante a noite, porque sabe que os seus cidadãos, o seu território está devidamente salvaguardado com estes homens e mulheres que tudo dão e muitas vezes sem nada pedirem em troca. É com certeza, e deixar-vos aqui também uma saudação muito especial dos bombeiros deste país. Mas o país tem muitas vezes algumas diferenças e nós conhecemos-las, não vale a pena falar nelas. Mas também é verdade, e aqui já o foi reconhecido, que os bombeiros de Santarém têm uma particularidade. É a sua unidade, a sua ação, a sua camaradagem. Somos, ou são, 7 corpos de bombeiros municipais. Mas será que isso, em termos de operações, se nota? Não, todos sabemos que não. E é por isso que é importante, é prescindível, é urgente que todos possam dar as mãos e que se possa resolver de uma vez por todas, e esperamos que agora o se possa acontecer, que se resolva este problema dos corpos de bombeiros municipais e das câmaras municipais que têm corpos municipais. A encerrar esta sessão comemorativa do 62º aniversário da Corporação de Bombeiros do Sardual, o Presidente da Câmara sardualense, Miguel Borges, referiu que o seu município tem alertado a Associação Nacional de Municípios Portugueses para as muitas questões que afetam os bombeiros, nomeadamente o financiamento das corporações de bombeiros municipais e o Estatuto do Bombeiro, afirmando que há nestas matérias forças de bloqueio. Não quero com isto retirar a importância fundamental estratégica que as associações humanitárias têm tido e terão na estrutura nacional de proteção civil. Não entendam das minhas palavras qualquer crítica à estrutura de comando
aos homens e mulheres que de dia e noite estão prontos para a defesa das pessoas e bens. Esses, todos vós que aqui estáis, de mim só ouvirão rasgados elogios. O mesmo não poderei dizer da estrutura política que nos suporta. No princípio deste mandato autárquico, ciente das minhas obrigações como Presidente da Câmara Municipal, na proteção civil do meu concelho e da importância estratégica que temos na nossa região, alertei a Associação Nacional de Municípios Portugueses para a necessidade dos municípios repensarem a sua participação e a sua correlação com o Estado. Deste alerta surge a secção de municípios com corpos de bombeiros da administração local, do qual o município de Sardual faz parte da mesa em conjunto com os municípios de Gaia, Leiria, Santarém e Lolé. Muitas foram as reuniões que realizámos, sempre acompanhados dos respectivos comandos. Muitas foram as propostas, mas, infelizmente, não foram tidas em consideração. Deparámos-nos com forças de bloqueio vindas de diversos quadrantes, até mesmo de alguns municípios. Falo com a legitimidade de quem preside a um município que, do bolo anual chamado Orçamento do Estado, atribui uma fatia superior a 10% para a proteção civil. Digo 10%. Através dos dados recentes divulgados pela Associação Nacional de Municípios, Sardual é o 18º município, repito, 18º município que mais gasta na proteção civil. Claro que à nossa frente temos as grandes cidades como Porto, Gaia, Lisboa, Viseu, Coimbra, Setúbal, Leiria, Faro e poucas mais. Repito, 18º. E se eventualmente esta contabilidade fosse feita em proporção ao bolo do Orçamento de Estado, Orçamento Municipal, estaríamos certamente no pódio.